Feliz sábado, irmãos. Que alegria, né? Estar na casa de Deus hoje. Ainda não da maneira como a gente esperava, mas fazendo o possível para manter a nossa segurança, mas também manter a nossa congregação de pé. A gente está aqui hoje reunido, a gente não está na nossa maior capacidade, seguindo as instruções que nos foram passadas, mas eu convido a todos os irmãos que estão aqui presentes a se colocar de pé para a gente iniciar a Escola Sabatina cantando o hino 499. Quero convidar. Bom dia, feliz sábado. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, sou professor na classe do Zebulon e estou tendo o prazer de aprender um pouco com vocês aqui, compartilhando a lição da Escola Sabatina. Que nesse trimestre o título geral é Como Interpretar as Escrituras, e o título dessa semana é Por que a Interpretação é Necessária. Eu começo essa lição lendo o verso áureo da semana, mas em vez de eu seguir o que está aqui nesse compêndio, eu vou seguir a versão da minha Bíblia. E peço que quem tem a lição possa acompanhar. E aqui na minha Bíblia fala o seguinte: Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem confiança é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele
deve confiar em sua existência e no fato dele se tornar recompensador de quem o procura. Esse verso é relativamente famoso, mas na versão que eu li ele tem uma sutil diferença. Se alguém percebeu, é o seguinte: esse verso, na linguagem que tem na lição, fala o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E na minha Bíblia fala sem confiança. Então, quer dizer que o que eu acabei de ler nessa Bíblia aqui está errado? Não. Nós podemos ver nas duas versões que o contexto é o mesmo, né? Fé e confiança são palavras similares. E por que isso acontece nessa minha Bíblia aqui? Já me perguntei por isso, né? Essa minha Bíblia aqui, ela é o fruto da tradução de um homem chamado Davi Ster. Davi Ster é um judeu convertido ao cristianismo, se chama judeu messiânico, judeu que aceita o Messias Jesus. Diferente dos judeus, a maior parte deles, né, que não acabaram aceitando Jesus como Messias, ele aceitou. E qual foi a preocupação dele? No contexto cultural dele como judeu, de perseguição, né, desde a época de Roma, pelo título de terem matado a Jesus, matado a Cristo, todas essas expressões que tem, né? Como é que nós falamos no português? Ai, que judiaria que fizeram com a criança, né? Ou seja, judaizar é uma coisa ruim na nossa língua. Nós falamos isso e não nos percebemos, né? No contexto dele, a Bíblia cristã foi muito cheia de preconceitos também. E por isso ele não fala a palavra fé, que é uma palavra muito pesada para o judeu. Ele não fala Cristo, ele fala Messias, porque a palavra Cristo, que quer dizer Messias no grego, por questão teológica dos nossos primeiros teólogos na tradução não compactuarem com os judeus, preferiram tirar a palavra Messias da Bíblia e deixar Cristo para quê? Para isolar os judeus do Messias que nós seguimos. E assim vai, assim por diante. Fala, irmão. Fernando, mas no original, usa Messias só duas vezes, tudo Cristo. Sim. Mas fala Messias também, né? Mas Cristo, no português, quer dizer o quê? Vale que está escrito. Sim. É Cristo, é Jesus o Cristo. Ou Messias, certo? Aqui está o Cristo. O original. Não, sim. Daniel 9:25 fala Messias, né? Ungido. Isso. Enfim. Ou seja, a cultura de cada pessoa, ela influencia na tradução da Bíblia. E nós vamos ver que no domingo, aqui fala de pressuposições, né? Leia Lucas 24, 36 a 45. Lá é a história de quando Cristo encontra dois discípulos após a sua ressurreição, indo para Emaús, e lá eles estão chateados com o que aconteceu, né? Pois Jesus tinha morrido na sexta-feira, isso era domingo ou segunda, e eles ainda não haviam compreendido aquilo. E Jesus usa a própria Bíblia e fala o seguinte: poxa, vocês são tão nécios, né? Não entendem o que está escrito? E ele começa a interpretar as Escrituras, as passagens dos Salmos, da Torá, aonde diz que necessitava que o Messias fosse morto. Enfim, se era necessário que ele fosse morrer, isso não era claro para os discípulos, que ficaram 3 anos ouvindo as pregações de Jesus. E se isso não estava claro, por quê? Porque a interpretação é importante. E qual era o contexto daqueles nossos irmãos discípulos da época? Nós vamos ver para frente, né? Era um contexto que eles ouviam dos fariseus da época, que eram as pessoas que interpretavam as Escrituras, de que o Messias viria, né, para ser um rei poderoso, libertador, temporal, né? E muito mais envolvia Jesus do que ser um libertador, ele envolvia libertar do pecado. E olha o que fala a lição de segunda-feira: ninguém vem para a Bíblia com a mente vazia. Se eu não venho com a mente vazia, isso envolve como eu acordei de manhã, o de jejum que eu tive, os problemas que eu enfrentei, o que eu conheço da língua portuguesa na versão da Bíblia que eu estou lendo. Tudo isso vai envolver o que eu vou entender das Escrituras. E fala mais aqui, né? Se, por exemplo, alguém se aproxima do texto bíblico com a mente vazia, com a cosmovisão de uma pessoa categoricamente que exclui qualquer intervenção sobrenatural de Deus, como é que vai entender o resto? Né? Se ele já tem essa pressuposição, ele não vai conseguir entender que Jesus andou sobre o Mar da Galileia. Só que tem uma boa notícia aqui, né?
E qual é a boa notícia? O Espírito Santo pode esclarecer e corrigir nossas perspectivas e pressuposições ilimitadas ao lermos as palavras das Escrituras com a mente aberta e coração sincero. Esse todo é a essência dessa interpretação. Nós vamos ver ainda na segunda, terça e quarta-feira, que o quanto eu carrego, né, do meu eu, do meu egoísmo, das minhas vontades, também fazem a interpretação da Bíblia ser diferente daquilo que o próprio texto no original queria dizer. Na segunda-feira, nós entramos no tema tradução e interpretação. Aqui fala uma coisa que todos nós já sabemos, que nós estamos vendo nesse trimestre. A Bíblia foi escrita em línguas muito antigas. Foi escrita primeiro no hebraico, uma parte do Velho Testamento, uma parte no aramaico e o Novo Testamento no grego. Isso foi num tempo de 1.600 anos por 40 autores aproximadamente. Tudo isso não tem unanimidade, a unanimidade é que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Como nós já lemos, né, homens inspirados da parte de Deus, né, não movidos de sua própria vontade, trouxeram as palavras da Escritura, né? Só que, pensem, né, se nós poderíamos, a maioria de nós fala uma só língua, né, 99%, e desses 99%, a própria língua que falam materna falam mal ainda. Quantos analfabetos funcionais existem nesse mundo? Imagina se nós tivéssemos que estudar as línguas originais e fôssemos ler o texto só no original. O acesso seria mínimo, né? Mas Deus, na sua bondade e amor por nós, né, permitiu que a tecnologia fosse inventada, né? A impressora, e a Bíblia foi o livro mais difundido e traduzido do mundo. Praticamente todos nós, na maior parte do mundo, temos acesso a uma Bíblia, se assim o quisermos, né, na forma impressa ou digital, e na nossa língua. Só que também sabemos, para quem fala mais de uma língua, que as expressões e até palavras são diferentes de uma língua para outra. Existem palavras que nem existem de uma língua para outra. Tanto que, quando você traduz um texto de uma língua para outra, o número de palavras não continua o mesmo, porque as preposições, os verbos, a forma de conjugá-los mudam o tempo das negações na mesma frase. Ou seja, as traduções desde o original não são iguais, nós não lemos da mesma forma que o original tentou trazer na mensagem. Tudo isso carrega a Bíblia. E agora, pensando nisso, né? Será que eu não posso ler a Bíblia então, ou eu vou ter alguma dificuldade? Não. Já falamos que quando nós abrimos o nosso coração e pedimos o Espírito Santo, ele traz todo o entendimento e ele nos conduz à verdade, como Jesus falou. Não o nosso testemunho faz parte, o nosso estudo faz parte, mas quem converte uma pessoa e abre o seu coração é o Espírito Santo. E olha só o que fala aqui, né? A Bíblia trouxe, a lição trouxe um assunto bem interessante na segunda-feira. Nós sempre ouvimos a palavra nos púlpitos aqui sobre hermenêutica, e existe uma matéria na Faculdade de Teologia que fala de hermenêutica, né? E aqui conta a história de Hermes, que era o emissário dos deuses, né, em trazer suas mensagens, né? Então, a matéria de hermenêutica, esse nome, né, vem dessa situação. E olha só, um ponto essencial em relação à hermenêutica é que, a menos que compreendamos as línguas originais, nosso único acesso aos textos é por meio das traduções. Felizmente, muitas traduções que existem são coerentes hoje aqui. Mesmo com uma boa tradução, uma boa interpretação adequada do texto é importante, como vimos no exemplo que Cristo deu. As pessoas viviam com o próprio Jesus, o maior mestre dos mestres, que inspirou toda a Bíblia. Foi ele que inspirou, pelo seu Espírito, todo o Velho Testamento, que os discípulos tinham acesso. E mesmo assim ele teve que, com o exemplo de vida dele depois, reinterpretar aquilo para os seus discípulos. Ou seja, né, a tradução e a interpretação é muito importante. Como eu comentei aqui, o nosso irmão falou, né, um escritor judeu fez uma interpretação da Bíblia e não tirou ela do contexto. Como há outras interpretações também, né, que trazem outras palavras, mas o significado tem que ser o mesmo. Terça-feira, a Bíblia e a cultura. Esse dia começa com o texto de Atos 17, capítulo 17, versículos 16 a 32. Ali conta a história que Paulo estava numa cidade grega e ele foi ali acusado de proselitismo em área pública. E o que aconteceu? Quando ele foi
acusado de estar falando de um Deus, alguma coisa assim, ele usou a cultura local a favor dele. Os judeus, os gregos naquela cidade, aparentemente tinham uma estátua que fazia uma referência a um Deus sem nome, que era o responsável na cultura deles por toda a criação do mundo. E nisso ele pregou a verdade, ele falou, o nosso Deus, o Deus sem nome que eu prego, porque Deus não é nome, né? Deus é título. Eu prego um Deus sem nome, invisível também, que criou todos nós iguais perante Ele. E naquilo ali ele pregou a verdade da salvação. Como é importante nós, quando estamos discutindo com um agnóstico, com um judeu, com um evangélico, com um cristão, com um judeu, com um ateu, com um muçulmano, falar a linguagem deles, poder compartilhar a cultura deles. Pois se eu não conheço isso, como é que eu vou acessá-lo? Às vezes a pessoa está passando fome e eu quero falar da Bíblia para ela. Eu tenho que entender o contexto dela. É mais fácil trazer o pão do que a palavra. E depois levar a palavra. E em tudo é assim. Nós queremos, às vezes, forçar um testemunho ou uma palavra que não contextualiza a cultura da pessoa. E interessante que essa lição de terça-feira fala uma coisa bem legal. A cultura hebraica, por exemplo, atribuía à omissão o ato da ação. Se eu pude fazer algo e não fiz, eu sou coparticipante daquilo que aconteceu. E aqui explica aquela passagem lá de Êxodo, capítulo 2 e 3, quando Deus fala a Moisés, eu endurecerei o coração do faraó. E para nós, nativos da língua portuguesa, nos parece duro. Então, Deus endureceu para ele depois aplicar a praga em cima do faraó? Não. Se Deus não fez, se Deus não proibiu a ação do faraó, Deus permitiu, então Deus endureceu o coração do faraó. Isso é muito interessante, é muito legal, isso abre muito a nossa mente, porque você pode fazer 50 anos bíblicos, né, na sua vida. Você lê e relê um texto, sempre aparece luz nova, como apareceu aqui nessa parte da lição. E fala mais aqui ainda, né? Fala que a nossa pecaminosidade e o contexto de tudo do que nós vivemos influencia também. Então, nós temos que ter empatia pelo nosso interlocutor, né, quem está escutando a nossa mensagem. Porque como é que nós vamos poder pregar, né, se nós não conhecemos a quem está do nosso lado? Na verdade, nós somos seres sociais. Isso está demonstrando, olha, não adianta... Se teologia convertesse as pessoas, não precisava de pregação, não precisava de igreja, não precisava de exemplo, de amor e carinho, era só entregar uma Bíblia para cada um. Forçar cada um a ler e todo mundo se converteria. Então, a coisa não é racional. Envolve muito mais. Envolve, né, desde o Espírito Santo ao nosso trabalho de formiguinha, dia a dia no nosso relacionamento. Quarta-feira. Nossa natureza pecaminosa e caída. Leia João 9, 39 a 41, ou capítulo 12, versículos 42 e 43. Para quem leu isso aqui, ou quem relembra, ali Jesus censura os fariseus. Os fariseus são os teólogos, tá? Nada mais que isso, era um partido lá da época de Cristo, que era uma teocracia, né? Usavam tanto a parte política quanto religiosa no partido deles. E o que acontecia? Jesus os censurou e falou assim mais ou menos, olha, vocês dizem que não são cegos, e por isso vocês já são culpados, porque se fossem cegos, podiam argumentar que não estão vendo. Já que vocês dizem que veem, vocês são culpados disso. E no fundo eles eram cegos espiritualmente falando. E esses homens eram os homens que conheciam toda a lei. Se quem conhecia toda a lei não aceitou o Messias que foi pregado e era o que mais eles estudavam no Velho Testamento, isso é uma lição para nós, né? Nós, como adventistas, nós somos também os arautos da verdade. Nos orgulhamos do título de ser o povo da Bíblia ou o povo da verdade. E isso pode nos induzir ao erro, né? Como aconteceu com eles. Às vezes eu fico pensando, se acontecesse um milagre na minha vida, eu teria mais fé. Se eu tivesse visto o Mar Vermelho abrir, eu não teria reclamado para Moisés depois que faltou água no deserto, né? Por isso eu teria certeza que o Deus que abriu o Mar Vermelho vai nos trazer comida e tal. Mas nós somos exatamente iguais àqueles nossos irmãos da época de Cristo. O ser humano, como diz Salomão, é o mesmo debaixo do sol, né? Não muda muita coisa. E todos nós aqui já tivemos algum milagre na nossa vida, por menor que seja. E hoje, quando eu saio daqui da porta da igreja, acontece algo de errado comigo, a falta de fé, a falta de esperança, o medo se apodera de mim. Então, não é por milagre ou conhecimento
que a pessoa se salva ou não, né? Tanto que o próprio Jesus contou uma parábola dizendo que, né, havia um homem padecendo lá no inferno que os gregos pregavam, lá do calor e do fogo. E ele fala para Abraão: deixa eu voltar para contar para os meus irmãos, para eles não virem para cá. E Abraão fala assim: olha, mesmo que o morto pudesse reviver, se eles não creem hoje na Bíblia, não vão crer. Ou seja, pregar a palavra, entregar uma Bíblia para alguém não quer dizer nada. Envolve muito mais todo o contexto de amor, carinho, interpretação que nós damos para isso aqui. E a interpretação começa na nossa vida. Não adianta a gente conhecer tudo isso aqui na interpretação correta, na palavra lá no grego correto, se a gente não é um bom exemplo. E isso aconteceu com esses nossos fariseus aqui da época de Cristo. Eles conheciam isso de cabo a rabo, mas transformavam a vida do povo num suplício. Era pesado de carregar a palavra. E olha só o que fala aqui, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção também. Eu quero conhecer a palavra de Deus e quero entendê-la, mas o meu coração é desobediente, egoísta, avarento, cobiçoso, rancoroso, assassino, né? Quantas pessoas eu já matei na minha mente? E como é que eu vou chegar na palavra de Deus e extrair isso aqui? Eu estou há 6.000 anos, né? 5.600 anos sendo degenerado, né? Geração após geração, me alimentando mal, trabalhando muito, dormindo pouco. Como é que eu vou entender isso aqui, se não for pela guia do Espírito Santo? Se eu não abordar, nesse dia de quarta-feira que eu entendi o verso áureo, onde fala: sem confiança em Deus, sem fé é impossível agradá-lo, né? Porque quem se aproxima dele tem que acreditar que ele existe. Eu tenho que acreditar nessa palavra. Então eu tenho que chegar com submissão, eu tenho que chegar matando o meu eu. Eu não posso trazer crítica aqui. Todos nós aqui, eu tenho certeza, se nós formos estudar algum assunto específico da Bíblia, a guarda do sábado, a natureza do Espírito Santo, como é que vai ser no céu, se nós vamos casar ou não casar, esses temas que para nós hoje não são válidos para a salvação, mas são duvidosos e cada um vai ter uma ideia. Mas não adianta eu aplicar isso como uma dúvida infalível, porque eu não posso entender, achar que está errado. Eu tenho que ter consciência e humildade de saber que o meu não entendimento não quer dizer porque a Bíblia está errada. É eu que estou ainda falho, tanto intelectualmente quanto na minha submissão ao Espírito Santo. E tenho que clamar a Deus, pois Deus fala que Ele dá aos que pedem sabedoria, Ele dá aos humildes sabedoria. Ele não está dizendo que Ele dá aos doutos sabedoria, Ele dá aos humildes. No fundo é a humildade que a Bíblia está pregando aqui, a lição de quarta-feira. Sempre quando eu caio num erro teológico e bíblico, é por falta de humildade de aceitar a palavra de Deus na minha vida. Quinta-feira, para encerrar a lição no ponto alto aqui, por que a interpretação é importante? Esse texto é bem legal, e até me chama a atenção porque nós vivemos nessa época de Covid, agora de isolamento social, e hoje, nesse segundo culto aberto aqui na nossa igreja, é gratificante já vermos um público aqui de 30, 40 pessoas, né? E faz falta aquela muvuca que tinha aqui, né? Nós, como latinos, nos dói, né? A gente chega, a gente quer abraçar, dar mão, não, é hábito, né? 40 anos fazendo isso, a gente vai, cutuca o cotovelo. Enfim, ali conta, na quinta pergunta, lá em Neemias, capítulo 8, que Esdras, que era um doutor da Torá, ele reuniu o povo para compartilhar a interpretação. A Bíblia é nosso guia, né? Eu fico tentado a ver um sábado desse de sol, a ficar em casa, pensar, poxa, eu já trabalhei a semana inteira. Não, o quarto mandamento não diz assim, né? Lembra-te do dia do sábado dentro da igreja para o guardar, né? Fala que lembra-te do dia do sábado. Será que eu estaria pecando em casa assim ou não? Não sei. Então, vem a tentação de, poxa, por que eu não vou fazer uma caminhada num parque e tal? Mas é importante nós sentarmos aqui e na multidão de pensamentos a verdade aparece, né? Quando há, claro, sabedoria, educação, né? E propósito comum. Então, a finalidade da lei é Cristo, certo? A nossa finalidade aqui é procurar a Jesus. Olha que interessante a interpretação, né? Eu falei que a fim da lei é Cristo, pois dizer que era o fim da lei, mas é a finalidade. Nós estarmos aqui compactuando, todos aprendem, né? Pois quando eu falo um ponto de vista, você vem com outro, e assim, o que acontece? Todos nós estamos aprendendo.
E aqui em 2 Pedro 3, 15, 16, que é a última pergunta da lição, é aquele texto onde Pedro faz uma referência aos textos de Paulo, que fala que muitos distorcem os textos difíceis de Paulo para a sua própria perdição. Isso é outra coisa importantíssima. Não é por falta de palavra ou por falta de estudo que nós vamos nos perder ou nos salvar. Como também Paulo fala que os gentios se perdem e se salvam sem lei, sem conhecer nada da Bíblia. Ou seja, é a tua humildade, o teu coração aberto ao Espírito Santo que vai te trazer entendimento para aceitar a palavra de Deus ou não. Ou seja, é importantíssimo conhecer a cultura, as línguas, as versões das Bíblias. Sim, é muito importante. Evitam erros e nos abrem a mente, nos enriquece. Mas mais do que isso, na interpretação da palavra de Deus, o mais importante é nós pedirmos a benção do Espírito Santo. Ellen White fala que aqueles que procuram, ao abrir a palavra de Deus, sabedoria, até os anjos que estão ao seu redor trabalham influenciando a sua mente na compreensão. E eu já passei por isso, ler um versículo bíblico 10 vezes e na 11ª vez vem luz adicional. Ou seja, nós não sabemos demais, né? Então, nós temos que ter sabedoria, paciência e humildade para que as correções que a palavra de Deus nos traz não nos gerem revolta, crítica, sabedoria própria, mas sim humildade para ter a sabedoria que vem do alto. Amém. Obrigado, irmão, pela explanação. É interessante notar, né, através das palavras do irmão, bem como pelo estudo da lição, que a gente pode ter uma ideia de que a nossa visão de mundo ela se desenvolve enquanto a gente aprende. E ela pode mudar de duas formas, ou quando a gente passa por alguma experiência que altera lá no fundo as nossas crenças fundamentais, ou quando a gente tem uma experiência de conversão. Mas a conversão a Jesus ela não apaga tudo automaticamente na nossa vida, não altera de uma forma instantânea aquilo que a gente acha. Mas o fato é que essa conversão ela aproxima a gente, a nossa crença pessoal, os nossos conceitos pessoais, aquilo que o Espírito da Bíblia nos quer passar. Para encerrar essa lição, eu convido os irmãos a ficar de pé para a gente cantar o hino 570. Quase já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe lugar.
alguma que não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos, compensou viver lutando sem Oremos. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por essa promessa. Obrigado porque o Senhor deixou a sua palavra e porque ela é a luz que vai nos guiar para este local. Que o Senhor possa estar protegendo os teus filhos na sua casa, que o Senhor possa proteger os seus filhos que estão nos seus lares neste momento, mas que nós possamos cada vez mais ficar próximos de Ti. Nos dê um bom sábado, nos abençoe com a Tua presença, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. Você sabe qual é? Sim, estamos comemorando o Dia das Mães e por isso vamos falar sobre o quinto mandamento ou a quinta regra. A quinta regra, o quinto mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele nos deixou um grande exemplo. Jesus sempre respeitava os seus pais e ele fazia isso de uma maneira muito especial. E hoje nós devemos amar os nossos pais e cuidar deles com muito carinho. E eu quero lhe falar 4 coisas especiais que você deve fazer pelos seus pais. Primeira, seja agradecido. Todos os dias, o papai e a mamãe têm um grande esforço para cuidar de você, para não deixar que lhe falte comida, roupa, uma casa para morar e muitas outras coisas. Seja agradecido pelo que eles fazem por você. Que tal dizer obrigado? Dar um abraço apertado e agradecer por tantas coisas boas? Segunda, reconheça a autoridade dos seus pais.
Quando Jesus esteve aqui nesta terra, ele respeitava a autoridade de José e Maria. Então se o papai e a mamãe disser que é a hora de parar a brincadeira, hora de dormir ou ir comer, respeite, mesmo que você não fique muito satisfeito. Eles sabem o que é melhor para você. Terceira, essa é um pouco parecida com a anterior. Tenha respeito pelos seus pais. Nada de xingar ou dizer coisas que machuquem a eles. Você gosta de ouvir coisas boas, elogios, palavras agradáveis. Então lembre-se, seus pais também gostam disso. Que tal hoje mesmo dizer uma qualidade especial da mamãe? Ou uma grande declaração de amor? Tenho certeza que ela ficará muito feliz. Quarta, cuide dos seus pais. Seja bondoso, carinhoso, atencioso, pois mesmo sendo criança, você pode fazer isso. Quando Jesus estava na cruz, ele deu um recado para o seu discípulo João. Pediu que João cuidasse da sua mãe. Mesmo em um momento de sofrimento, Jesus não esqueceu da sua mãe e foi carinhoso e atencioso com ela. Mas será que só no Dia das Mães devemos abraçar, beijar, dizer palavras legais e dar presentes? Com certeza não. Faça isso todos os dias, pois as mães são especiais sempre. E eu quero lhe contar um segredo. O maior presente que você pode dar para os seus pais é a sua obediência e o seu amor. E dessa forma você estará demonstrando que ama a Deus, pois quem ama conhece a Deus, pois Deus é amor. E lembrem-se sempre, ser bondosos para com os pais é uma regra de Deus, pois a Bíblia diz: sejam bondosos para com todos. Vamos ler mais uma vez o nosso verso bíblico? Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz para iluminar o meu caminho. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos agradecer pelos nossos pais. Abençoe em especial a mamãe pelo seu dia. Em nome de Jesus, amém. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará.
de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vide estava em ruína, por pecar chorou, sofreu. Encontrou o Mestre, ele a viu e a perdoou. Deu-lhe desta água viva e ela aceitou. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Provai e vede. História de hoje: sopa de amor. Muitas pessoas precisam de uma oração, outros precisam do alimento, outros precisam de um remédio, outros precisam do ombro amigo. Às vezes, as pessoas precisam só que a gente vai na casa dela, dá um pouquinho de atenção para ela, dá um sorriso e mostrar que você conhece Jesus e quer apresentar esse Jesus para ela. Sou adventista há muitos anos e sempre procurei ajudar as pessoas. Sempre trabalhei de doméstica
E foi nessa época que eu adquiri a depressão, e através dessa depressão foi vindo mais outras doenças, diabetes, pressão alta, problema de coluna, tireoide. E aí eu procurei trabalhar. Como também eu era doméstica, cozinheira, eu pedi a Deus para usar o meu talento para que eu pudesse ajudar as pessoas. Eu ganhei um fogão, ganhei a panela, me encadastrei no Mesa Brasil e eles começaram a me fornecer os alimentos e eu comecei a fazer o sopão beneficente. Toda sexta-feira eu já faço comida pensando nas pessoas, que vai ter alguém carente na igreja, aí eu convido uma por uma para vir na minha casa, elas se alimentam e depois eu oro com elas e aí começa um lance de amizade cada vez. Durante todo este tempo, eu sempre apoiei os comportores dando alimento, os Caleb, os evangelistas que vêm trabalhar aqui nessa região. E como fruto deste trabalho, já tivemos época de nós batizar mais de 20 pessoas. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma estrutura péssima de cozinha e uma área muito ruim para distribuir as sopas. Mas recentemente, recebemos uma grande ajuda de empresário e da Igreja Adventista para reformar a nossa cozinha do sopão. As pessoas que vêm buscar o sopão aqui é pessoas da região e de outros bairros também. Tem pessoas que vêm quase 13 quilômetros buscar, mas porque a necessidade é grande, vêm de bicicleta, outros vêm de carroça, mas vêm buscar e eu sirvo aqui todos porque Deus tem abençoado. Hoje já faz mais de 5 anos que iniciamos o projeto e todos os domingos as pessoas carentes vêm buscar o sopão e leva para as suas casas para alimentar seus filhos, porque durante a semana eles não têm o que comer. Além do alimento material, eu também dou o alimento espiritual, levando as pessoas para a igreja, dando estudo bíblico, acompanhando aqui em pequeno grupo. As pessoas me perguntam, Eni, quais são os seus planos para o futuro? Eu respondo, fazer o que eu estou fazendo, servindo o sopão, fazendo bem para as pessoas, porque esta é a missão que Deus me confiou. Eu ainda continuo tomando remédio, mas eu sou feliz, porque eu tirei o foco da doença e me concentrei na obra que Deus me confiou, que é de ajudar os necessitados. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Que tal você fazer o mesmo? Provai e vede. Que experiência maravilhosa essa da irmã Eni, não é mesmo? E agora, os convido para participar desse momento de adoração através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. No versículo 15, que diz o seguinte: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Gostaria de complementar com o que está também no livro Lar Adventista, na página 240, no primeiro parágrafo, que diz o seguinte: depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na terra. Com esse pensamento, eu convido a igreja, a congregação, aqueles que puderem nos colocar no joelho, e a você que também está nos assistindo, se puder, se coloque também no joelho para nós falarmos com o nosso Papai do Céu. Grandioso e amantíssimo Pai, somos imensamente gratos, Senhor, a Ti pela semana, pela Tua proteção, pela Tua bondade, Senhor, pelos Teus cuidados. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor que o Senhor tem para conosco. Obrigado, Senhor, que mesmo mediante as tribulações, sentimos Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque a cada dia que passa, comprovamos, Senhor, as profecias da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos esqueceu de nós. E obrigado, Senhor, porque o Senhor está no comando. Senhor Deus, como seres humanos, temos nossas
dependências, temos nossas ansiedades. E aqui, Senhor, colocamos em Tuas mãos, para que o Senhor possa, conforme a Tua vontade, nos atender, Senhor. Que os nossas ansiedades, os nossos problemas, Senhor, as nossas dificuldades, muitas vezes, Senhor, a nossa falta de fé, que o Senhor possa ver suprir, Senhor. Que a gente possa ser, através do Espírito Santo, Senhor, Ele possa nos preencher. Obrigado, Senhor, porque, independente do que estamos vivenciando, sabemos que temos um Deus que é eterno. Nessa manhã, Senhor, também te pedimos uma bênção muito especial sobre as nossas mães. Obrigado, Senhor, pelo amor que elas têm para conosco. Obrigado, Senhor, pelo carinho, pela bondade, pela dedicação. Que o Senhor possa, em cada lar, Senhor, em cada recanto desse Brasil, em cada recanto desse mundo, o Senhor possa estar com cada mãe, Senhor. Também, de uma maneira especial, nós vamos ouvir a Tua palavra através do pastor Emanuel. Que o Espírito Santo, Senhor, esteja com ele, que o homem se cale, mas que o poder do Espírito Santo, Senhor, possa falar. E que, ao abrir a Tua palavra, ela possa ecoar em nossa mente e nosso coração, e possamos colocar em prática também. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por Jesus. Amém, Senhor. Som. Bom dia, povo de Deus. Como vocês estão? Tudo bem? Como passaram a semana? Bom dia a você que nos assiste também, aí nas mídias sociais. Estamos muito felizes em ter cada um de vocês aqui conosco. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de nós. Nesse momento, querido, gostaria de convidar você a, mais uma vez, fechar os seus olhos e, mais uma vez, falarmos com o nosso Deus. Enquanto isso, já pegue a sua Bíblia, pegue o seu livro sagrado, coloque aí pertinho de você, porque hoje a palavra de Deus será aberta. E quando a palavra de Deus é aberta, com oração e com espírito de consagração, há poder. Nesse momento, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, pela semana que Tu nos deste. Obrigado porque o Senhor abençoou a cada irmão que está aqui em nossa igreja nessa manhã. A cada irmão e amigo que nos assiste nesse momento através das mídias sociais. Que o Teu Santo Espírito venha estar abençoando a cada um e as suas famílias. Abençoa, Senhor, como o irmão Edson falou, as pessoas que estão nos hospitais nesse momento. Abençoa, Senhor, as famílias que perderam entes queridos, Pai. Vem estar com cada um deles, Pai. De maneira especial, vem estar com a Tua igreja e com a abertura da Tua palavra nesse momento, para que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gostaria de convidar, querido amigo, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Perdão, Mateus, capítulo de número 25. 25, a partir do verso 1. Hoje nós vamos conversar sobre a história das 10 virgens. É interessante que quando nós falamos em 10 virgens, eu lembro que na minha infância, muitos amiguinhos meus diziam justamente o seguinte: olha, essa história me ensina um princípio básico, que quem se atrasa, geralmente pode ficar de fora da festa. E geralmente vocês já viram que muitos homens maldosamente dizem que as mulheres se atrasam e elas se atrasam mais do que os homens. Deixa eu dizer um dado para você, isso não é bem real assim não, tá? Há um dado que diz que muitas mulheres, elas se arrumam, podem passar toda a maquiagem, tudo que tiver, e fazem isso primeiro que os homens. Eu não ouço nem um amém das irmãs que estão aqui? Amém, irmãs? Você que está nos assistindo também, irmã, aí em casa, pode dizer o seu amém. É interessante que essa parábola ensina coisas fundamentais para as nossas vidas. E hoje, de maneira especial, nós estaremos reaprendendo lições. Eu gostaria que você, nesse momento,
colocasse os seus olhos na sua Bíblia e lesse junto comigo, a partir do verso 1, aqui diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Querido amigo que nos assiste pelo Facebook, querido irmão que está aqui em nossa igreja nessa manhã, a história das 10 virgens, ela traz lições muito especiais. A primeira delas, que é bem simples, nós vemos ali 10 mulheres que estavam ali se preparando para ir para um casamento. Aquele casamento era muito esperado, por isso elas já se prepararam antes. Já levaram consigo as suas lâmpadas. E é interessante que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a lâmpada tem um significado especial. Você que está nos assistindo agora, você, irmão da igreja, você sabe o que significa a lâmpada na Bíblia? Alguém lembra? Me ajuda aí. O que significa a lâmpada na Bíblia? Lembra o que diz Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só que é interessante que, além da lâmpada, para entrar na festa, elas precisavam de um ingrediente a mais. E que ingrediente era esse? O azeite. É interessante, queridos, o primeiro ponto que eu aprendo na mensagem de hoje é que lâmpada sem azeite não significa nada. Lâmpada sem azeite não é significado de que você irá entrar na festa. Você pode ter a lâmpada, mas se não tiver o azeite, infelizmente, você ficará do lado de fora da festa. Em outras palavras, a Bíblia apenas, sem o azeite, que é a unção, é o poder do Espírito Santo em nossas vidas, não significa nada. Ela se torna apenas um livro comum. Se estudarmos a Bíblia apenas como um livro comum, ela simplesmente se tornará mais um livro que estudamos. Mas se pedirmos todos os dias a unção do Espírito de Deus, pode ter certeza que todos os dias as nossas lâmpadas estarão acesas. E que, para a honra e glória do nome de Deus, você, amigo que nos assiste, você, querido irmão da igreja, que as nossas lâmpadas estejam acesas para o encontro com o nosso Senhor Jesus. Sabe, queridos, eu tenho parado, tenho refletido nessa história, tenho pensado o quanto Deus tem nos dado oportunidades de enchermos as nossas lâmpadas com azeite. O que tem me preocupado é que muitos não têm feito uso nem da lâmpada, quanto mais do azeite. Muitos não têm pegado na sua Bíblia em casa. A Bíblia tem se tornado um manual que é usado apenas na igreja. Muitos têm dito: pastor, eu não tenho tempo, meu trabalho toma todo o meu tempo. Sabe, queridos, se existe um tempo ao qual o povo de Deus deve estar preparado para o encontro com o noivo, com Cristo Jesus, esse tempo é agora. Esse tempo é hoje. O autor do livro de Hebreus chega a dizer: hoje é o dia, se ouvirdes a sua voz, não endureçais
o vosso coração. O interessante da história é que todas elas aguardavam o noivo, todas achavam que entrariam na festa, todas estavam juntas, não havia uma distinção. Hoje, quando nós lemos, por exemplo, nós fazemos a distinção entre as nécias e as prudentes, mas não havia distinção. Todas estavam juntas, nenhuma delas olhava uma para a outra e dizia: olha, você é nécia ou você é prudente. A serva de Deus nos diz que nos últimos dias, a igreja de Deus, ela será semelhante às 10 virgens. O povo de Deus virá até a sua santa casa. Todos estarão juntos, todos crescerão juntos para a ceifa. Mas haverá um povo que, além da lâmpada, levará o azeite, terá o Espírito de Deus, terá recebido a chuva temporã, para então receber a chuva serôdia. Lembre-se, querido amigo, para receber a chuva serôdia, nós precisamos receber primeiro a chuva temporã. Me direciono agora a você que nos assiste. É isso mesmo. Para recebermos a chuva serôdia, precisamos receber primeiro a chuva temporã. A serva de Deus diz no livro Eventos Finais que muitas pessoas, infelizmente, estão esperando para o tempo da chuva serôdia, para então serem batizados com o Espírito Santo, porém esse tempo nunca chegará, porque aqueles que forem batizados com a chuva serôdia terão que ser batizados primeiro com o Espírito Santo na chuva temporã. Deus faz um apelo para que cada um de nós saiamos de nossa condição pecaminosa, saiamos de nossa condição de conforto, para que venhamos adorá-lo em espírito e em verdade, para que venhamos nos preparar para termos um encontro com o noivo. Ela chega a dizer que a igreja hoje se encontra como adormecida e o Espírito de Deus está a ponto de despertá-la. Sabe, queridos, a história diz que todas dormiram, elas adormeceram. Mas quando o noivo chegou, 5 delas estavam preparadas. 5 delas estavam prontas. 5 delas tinham azeite, mas as outras 5, infelizmente, não tinham. Eu queria citar um texto do livro O Grande Conflito, que diz que na parábola todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. Como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera. A fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro, muitos não estarão preparados, não têm óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas, estão destituídos do Espírito Santo de Deus. Sabe, querido, eu te faço uma pergunta nessa manhã. Se hoje se ouvisse a voz, aí vem o noivo, sair ao encontro do esposo, estaria você preparado? Estaria você com a sua lâmpada acesa? Estaria você com a sua lâmpada cheia do óleo do Espírito Santo de Deus? Sabe, queridos, a serva de Deus continua dizendo que a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Eles têm consideração pela verdade. Eles advogaram-na. Eles são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus e não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Eu gostaria de terminar com mais um texto que diz que as 10 virgens estão esperando
na noite da história deste mundo. Todas dizem ser cristãs, todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada, e todas pretendem fazer a obra de Deus, todas aguardam aparentemente a volta de Cristo. 5, porém, delas estão desprevenidas. 5 serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas e fora do banquete. Mas aquelas prudentes tinham óleo em seus vasos e em suas lâmpadas. Suas lâmpadas acenderam com chama contínua pela noite de vigília. Era meia-noite, mas contribuíram para aumentar a iluminação em honra do seu esposo. Brilhando na escuridão, auxiliaram a iluminar o caminho para o lado do esposo, para a ceia das bodas. Sabe, queridos, eu não gostaria agora de atentar apenas para as virgens loucas. Elas, infelizmente, perderam o seu propósito no meio do caminho. Perderam a chance de encontrar o noivo, não simplesmente porque dormiram, mas porque não se prepararam, não colocaram azeite suficiente em suas lâmpadas. Mas eu queria terminar essa mensagem focando nas virgens prudentes. A Bíblia diz que quando o noivo chegou, à meia-noite, elas estavam prontas, elas estavam preparadas. E por que não puderam dividir o seu azeite? Porque naquele período, o tempo de graça, o tempo onde o noivo já estava chegando, já havia acabado. Não tinha como mais dividir azeite. Não tinha como mais o Espírito Santo ser passado a ninguém. Da mesma forma, acontecerá em nossos dias. Que o Santo Espírito de Deus continue trabalhando em nossas vidas e em nossos corações, para que venhamos ser homens e mulheres de Deus. Homens que não se compram, homens que não se vendam, homens que sejam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Que, como foi cantado aqui no hino, breve virá, breve Jesus voltará. Que venhamos olhar não com preocupação, mas que, assim como diz Lucas 21, 28, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. A volta de Jesus, a vinda do noivo, não é vista pelos cristãos sinceros a Deus como um momento de preocupação, um momento de pânico ou terror, mas é visto como a breve esperança que temos em nosso coração de que Jesus voltará. E eu oro a Deus para que seja em nossos dias. E eu oro a Deus para que essa igreja, você que nos assiste aí em casa, que todos nós estejamos no grupo que subirá para os céus com Cristo Jesus, que dirá as seguintes palavras, como diz em Isaías 25:9, este é o Deus a quem nós aguardávamos, e Ele nos salvará. E na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Eu quero estar lá. E você quer estar lá também? Você que nos assiste, querido amigo, quer você ter esse encontro com Cristo? Querida igreja, quer você ter esse encontro com Cristo? Hoje é o dia. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tome sua decisão ao lado de Cristo. Estude a sua palavra. Faça dela o seu guia, o seu amigo. Coloque Jesus em primeiro lugar em sua vida. Peça a cada dia a orientação do Espírito Santo. Nós já temos profissionais de Bíblia, como foi citado aqui pelo irmão Fernando. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia. Não faltam profissionais de Bíblia. O que esse mundo precisa é de homens e mulheres de Deus, que com a unção do Espírito Santo, levem a sua palavra aonde for. Levem a sua palavra. Que o Espírito de Deus venha abençoar cada um de nós. Se é esse o desejo do seu coração, eu gostaria de convidar os que estão aqui, se você tem o desejo de se preparar para a volta de Jesus, se você tem o desejo de
continuar colocando óleo na sua lâmpada, de continuar pedindo a unção e inspiração do Espírito Santo, eu gostaria de convidar você que está aqui e tem esse desejo a ficar em pé. Você que está na sua casa nos assistindo, se você tem esse desejo no seu coração, se coloque em pé também aí onde você está, na sua casa, isso mesmo. Vamos orar juntos, vamos clamar a Deus, vamos pedir a unção do Espírito Santo em nossas vidas. Pai Santo, Deus maravilhoso, assim como na história das 10 virgens, a meia-noite se aproxima no relógio de Deus. Que cada um de nós, Senhor, venhamos estar com as nossas lâmpadas acesas, cheias do óleo, cheias do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que venhamos amar uns aos outros, que venhamos, assim como Jesus, demonstrar a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, amando também aqueles que mais necessitam. Vem estar, Pai, conosco, nos guiando, nos importunando, se possível, a estudar a Tua Palavra mais e mais todos os dias. Que ela seja o nosso primeiro hábito ao acordar e seja o nosso último desejo ao dormir. Que venhamos, Pai, fazer parte do grupo que recebeu a chuva temporã, para que quando a chuva serôdia vier, venhamos estar prontos, firmes e preparados para espalhar a Tua mensagem, para que juntamente ao alto clamor, venhamos ser os servos do Senhor, os mensageiros de esperança, que pregarão a última mensagem a esse mundo. Que o Teu Santo Espírito a cada dia fale aos nossos corações. Que não venhamos ser, Senhor, as virgens loucas, mas que venhamos ser as virgens prudentes, os homens e mulheres que não se compram e nem se vendem, os homens e mulheres que são fiéis ao dever quanto a bússola ou é ao polo, os homens e mulheres que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, os homens e mulheres que sejam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Que o Senhor esteja com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a você que nos assistiu também, e que a presença do nosso Deus continue sendo sentida em nossas vidas, em nome de Jesus.